Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, né? Eu fiz uma introdução um pouco longa sobre a Revolução Industrial, acabei, acho que até me enrolando um pouco, porque me prendi bastante no desenvolvimento, né, do argumento sobre o conceito de revolução, revolta, e acabei entrando pouco, mas acho que também acabei, de alguma medida, entrando também de forma suficiente, né, nesse acontecimento, nesse fato da Revolução Industrial. Mas acho que eu poderia ter desenvolvido mais, então hoje eu vou tentar entrar em questões mais factuais, mais específicas em relação à Revolução Industrial. De um modo geral, novamente vou tentar fazer isso de maneira sucinta para que o vídeo não fique bastante longo. Mas eu lembro que eu tratei no vídeo anterior alguma coisa no sentido sobre a importância ou a relevância da gente debater a Revolução Industrial, justamente pelo fato dela ser um acontecimento, um fenômeno marcante no processo de consolidação do capitalismo como modo de produção, né? Sem sombra de dúvidas, a Revolução Industrial ela tem esse fator, né, emblemático no sentido de demarcar um processo de aprofundamento das relações econômicas nos marcos do capitalismo, de forma que a partir dela obtivéssemos um processo expansivo e permanente das relações de produção nos marcos do capitalismo. Ou seja, é a partir do processo de revolução industrial, sobretudo concentrado na indústria têxtil, mas também refletindo em alguma medida na indústria metalúrgica e também na mineração, mas sobretudo, inicialmente, naquilo que tange o século XVIII, né? A segunda metade do século XVIII, a gente tem isso de maneira mais concentrada na indústria têxtil e a partir daí a gente tem um processo de expansão, tanto do ponto de vista dos setores econômicos quanto do ponto de vista geográfico. E cada vez mais a Inglaterra, a partir do seu papel econômico e a economia vinculada à economia ou à produção industrial, cada vez mais vai submetendo outras dimensões econômicas do mundo à sua própria dinâmica. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente entender a relevância ou debater em alguma medida as relações ou esse fenômeno, esse acontecimento que foi a Revolução Industrial. Não só do ponto de vista também por conta do capitalismo, mas se a gente entrar em dimensões específicas, a gente dá conta da profundidade, né? Primeiro que isso eu trabalhei inicialmente, a gente precisa pensar por que do pioneirismo inglês. Embora isso não tenha sido previamente racionalizado, foi justamente na Inglaterra que coincidiu uma série de acontecimentos que permitiram uma mudança de perspectiva, uma mudança de postura em relação, dos agentes econômicos em relação ao próprio processo econômico, né? Então a gente tem desde o século XIV já mudanças no campo que vão cada vez mais diminuindo as terras comuns que eram uma marca, né, das relações feudais no campo, na qual o camponês tinha acesso à terra. A gente tem um processo chamado também de enclosure, que é cercamento dos campos, que vai produzindo um processo de mercantilização do acesso da produção agrícola, do acesso à terra e da produção agrícola no campo da Inglaterra, nas regiões agrárias da Inglaterra. Então, o que a gente tem, de fato, é um processo longo, lento, porém permanente, de mercantilização ou inserção da produção agrícola na Inglaterra às relações capitalistas, né, de produção. Então, a gente tem com isso um processo de apropriação das terras por parte de alguns agentes, de alguns atores. Com isso, a gente tem a redução do acesso à terra e a expropriação do acesso à terra por parte dos camponeses, liberando mão de obra. E subvertendo também a própria lógica de produção no campo, que inicialmente era uma produção voltada para a subsistência e, por sua vez, cada vez mais foi sendo transformada ou direcionada essa produção para a mercantilização, para a lógica do mercado, para trocas comerciais, dentro da lógica capitalista. Um outro fator também importante foi cada vez mais a substituição das áreas de plantio pela criação de ovelhas para a produção de lã. Então, esse foi um outro fenômeno muito importante.
para, como poderíamos dizer, uma pré-condição que contribuiu nos diversos fenômenos ou nos diversos acontecimentos que resultaram dessas mudanças, que impactaram positivamente, gerando as condições para a produção industrial, né? E tem também com isso, já a partir da segunda metade do século, sobretudo no século XVIII, um aumento da produção, da produtividade, que com isso gerou também, segundo os historiadores econômicos, condições de um aumento populacional também na Inglaterra. Então, a gente tem um crescimento a partir do aumento da produção agrícola e esse aumento da produtividade como produto dessas mudanças que foram ocorrendo lentamente no campo, produziram também aumentos populacionais que contribuíram, sobretudo, na disponibilidade de mão de obra, que futuramente viria a contribuir para a oferta de mão de obra para essa indústria. Então, eu só estou pegando essa coisa do campo porque a gente precisa entender que tem um conjunto de fatores. O próprio aumento populacional, o aumento do consumo, a transformação ou as transformações nas relações agrárias foram fatores importantes como pré-condições para a própria Revolução Industrial. Com isso, a gente tem o desaparecimento do trabalho familiar camponês na Inglaterra. De um modo geral, a gente tinha os proprietários de terra, os arrendatários, as pessoas que arrendavam as terras de algum dono para produzir, fazia o arrendamento, pagava um valor para fazer uso daquela terra, e também o assalariamento, a transformação dos camponeses que anteriormente estavam submetidos a relações de servidão para relações de salariais. Lembrando que os salários desses camponeses eram fortemente depreciados, né? De forma a garantir os índices de lucratividade desses arrendatários ou desses donos de terra que produziam no campo. Então, a gente tem também com isso também é importante, que foi conhecido também como Revolução Agrícola, uma série de inovações técnicas no campo, né? A semeadeira mecânica, a gente tem de fato a substituição de áreas plantadas por criação de animais. Isso é uma característica que também marca as mudanças do campo nessa época, a introdução de adubos, a introdução de fertilizantes de modo geral, como também de produtos que combatiam as pragas. Então isso a gente propicia, essas mudanças técnicas geraram transformações significativas e contribuíram imensamente para o índice de produtividade, né? E a gente tem um processo de concentração de terras na mão de poucas pessoas, e com isso a gente tem a transferência de contingentes populacionais, inevitavelmente do campo para as cidades em busca de sobrevivência, né? Com isso a gente tem, simultaneamente, naquilo que impacta a oferta de mão de obra disponível, que era um fator importante para a produção industrial, porque isso gerava dois fenômenos simultâneos. Primeiro, braços suficientes, uma questão objetiva, para a produção industrial. Segundo, a oferta de mão de obra, isso é um fenômeno, um acontecimento importante. Eu vou me prender nessa primeira parte de questões factuais, mas depois eu vou tentar fazer uma análise mais historiográfica sobre essas questões. Gera também, por sua vez, uma pressão sobre os salários. São mais pessoas disponíveis para trabalhar por uma quantidade de emprego delimitada ou limitada, né? De vagas, né? Limitadas. Então, com isso, a competição entre os trabalhadores aumenta, e com isso joga o salário para baixo. O salário sofre um processo de depreciação, o que, por sua vez, ajuda o empresário ou aquela pessoa que estaria investindo, aquele agente que estaria investindo naquele contexto na indústria, porque aumenta o índice de lucratividade e reduz o custo que o trabalho demanda, né, para aquele investidor, ou aquele custo que o trabalho gera, né? Então a gente tem uma transformação, isso também é sempre importante marcar, que as relações agora não são mais de servidão, mas são transformadas em relações do trabalho assalariado. A força de trabalho ela passa a ser assalariada. Então, uma das coisas também que possibilitou o pioneirismo inglês, e são dois fatores que não necessariamente estão vinculados ao processo de transformação nos métodos, na técnica de produção, é oferta de carvão, de mineral. Carvão mineral foi um fator muito importante para a própria
viabilização da máquina a vapor, como também a Inglaterra tem uma longa trajetória de construção de redes fluviais que permitiam previamente, inclusive, a questão da ferrovia, a construção das ferrovias, condições de distribuição e de circulação de mercadorias no interior da Inglaterra. Então a gente tem nesse contexto, então um longo processo, né? Podemos dizer até diacrônico, porque se dá numa longa duração de transformações no campo que culminam no aumento de produtividade e aumento do fluxo de mão de obra para as cidades. A gente tem um crescimento das cidades por conta disso e, por sua vez, o aumento da produtividade gera um aumento e um crescimento dos índices populacionais. Por sua vez, a gente tem também, talvez esteja falando muito por sua vez, a gente tem também mudanças técnicas, sobretudo na forma de produção dos tecidos, que permitiram o aumento dos índices de produtividade e a maior capacidade de competição do tecido do algodão inglês em outras regiões. Durante o século XVIII, é importante também registrar que a principal matéria-prima que fundamentou esse processo de revolução industrial, sem sombra de dúvidas, foi o algodão. Mas o linho e a lã também cumpriram um papel. Embora no século XVIII, marcadamente, se a gente for separar naquilo que os historiadores argumentam entre primeira e segunda revolução industrial, que a primeira vai da segunda metade do século XVIII até a metade do século XIX, até mais ou menos 1840, e a partir de 1840 a gente tem um outro boom de produção, que aí eles chamariam de segunda revolução industrial, com outros aspectos que eu não vou entrar aqui agora, mas a gente tem nesse momento ainda muito centrada na produção da lã. O fundamental e as inovações técnicas que se deram nesse contexto são sobretudo na produção de fios, na mecanização da produção de fios através da fiadeira hidráulica, sobretudo, né? Ela exigia um alto custo ou um alto gasto, né, de investimento, um alto nível de investimento, e culminou de maneira reduzida. Mas isso também é importante considerar que grande parte da produção artesanal grande parte da produção nesse período, ela ainda se mantinha artesanal, sobretudo na dimensão da tecelagem, só separando a fiação da tecelagem. A fiação, ela sofre nessa segunda metade do século XVIII um processo de fato de mecanização, de investimento no maquinário, na mecanização pesada, vamos dizer assim, enquanto a tecelagem, ela só a partir do século XIX que ela começa a também ser submetida a um processo de mecanização. No contexto ainda do século XVIII, nessa primeira fase da Revolução Industrial, o centro do processo de mecanização estava na fiação e a tecelagem permanecia em grande medida baseada na produção artesanal, familiar, domiciliar, muitas vezes nas mulheres e as famílias produzindo o processo de tecido, né? Então, só falar algumas coisas pontualmente das inovações técnicas. A gente tem a mecanização da produção, sobretudo de fios, também posteriormente ou durante o próprio processo, a introdução da máquina a vapor como um importante elemento que aumentou significativamente o índice e a capacidade de produção. Em 1769 a gente tem a fiadeira hidráulica e em 1785 a gente tem a invenção da fiadeira a vapor. A tecelagem, conforme eu disse, ela não acompanhou esse processo de produção e somente em 1800, a partir de 1840 a gente tem mudanças significativas nesse sentido. No século XIX, dentro do próprio esteira da Revolução Industrial, a mineração é a primeira a introduzir, a indústria, né, mineradora, ela é a primeira a introduzir a locomotiva como forma de deslocamento e transporte, sobretudo do carvão mineral, no interior das minas e posteriormente das minas até os locais de escoamento, né, da produção. Então, a locomotiva, ela inicialmente foi uma mudança, foi introduzida como uma necessidade técnica da produção mineradora. Existia também a máquina de bombeamento a vapor que tirava a água das minas, tendo em vista que as minas tendiam a encher de água. Então, a mineração ela também foi um espaço importante, embora de menor proporção e de menor impacto, até do ponto de vista social,
do que a indústria têxtil. E vamos pensar em algumas questões que eu acho que são relevantes para a gente compreender a Revolução Industrial no seu impacto, no seu efeito, na sua relevância. Conforme eu disse anteriormente, é no processo, no bojo da Revolução Industrial, que de fato a gente tem transformações estruturais nas relações econômicas e no modo de produção do mundo, que consolida de fato o capitalismo como um modo de produção dominante ou como um regime econômico dominante. Isso é um fato importante. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela, em certa medida, ela estabelece uma outra dinâmica de relação entre campo e cidade, em que a lógica da relação está estabelecida dentro dos marcos das relações mercantis. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um processo constante de industrialização, mecanização, substituição da produção artesanal por uma produção industrial e mecanizada, no campo a gente também tem a transformação das relações com a terra sendo vista como um ativo, né, econômico, deixando de ter uma função puramente de subsistência, como era durante a Idade Média, e por sua vez as próprias relações de trabalho dentro do campo foram transformadas em relações assalariadas. A força de trabalho do campo passou a ser assalariada. Tem uma tendência que isso também é importante, a partir da Revolução Industrial e do próprio capitalismo, que a gente começa e dá início a uma tendência histórica de submissão daquilo que é produzido no campo aos interesses econômicos na cidade. Há um deslocamento de centralidade econômica do campo para a cidade, e a cidade passa a ser o vetor a cumprir o papel determinante da produção econômica, né? Da mesma forma, a gente começa a ter um fluxo que se dá, por exemplo, no Brasil, a partir, se eu não me engano, da década de 70, ou final da década de 60, uma inversão dos contingentes populacionais. Isso se transformou numa tendência mundial, no qual a maior parte dos contingentes populacionais passam a habitar as cidades e não mais o campo. Isso é uma inversão de um significado gigantesco, porque a gente pega durante toda a história da humanidade, a maior parte das pessoas viveram de acordo com a relação, com o campo, com a natureza, dependendo da natureza, e a maior parte da população situada nessas regiões. É com o capitalismo que a gente tem uma inversão histórica nesse sentido, né? A gente tem um surgimento de relações de trabalho nos marcos das relações assalariadas, né? A formação da classe trabalhadora como um elemento constitutivo, ou a força de trabalho como um elemento constitutivo e necessário para a manutenção dos índices de produtividade e de lucratividade, a intensificação do trabalho nas fábricas. Então a gente tem nesse primeiro momento, sobretudo, como eu poderia dizer, a ocupação dos postos de trabalho exercido por mulheres e crianças. Postos ou trabalhadores homens eram a minoria nessas fábricas, e quando ocupavam, de modo geral, é porque tinham algum tipo de atribuição técnica, tinha algum tipo de conhecimento técnico específico. Inclusive, uma das modalidades que ocorriam de maneira muito recorrente era a subcontratação. Esse trabalhador homem, adulto, qualificado tecnicamente, ele subcontratava mulheres e crianças para trabalhar na produção industrial, servindo e ele controlando esse processo, né, de produção e de trabalho. Por sua vez, a gente tem uma intensificação do processo de divisão do trabalho. Se na produção artesanal, a marca da produção artesanal era o artesão, em alguma medida, acompanhar todo o processo produtivo, vamos dar um exemplo aqui de sapato, ele pegava desde o couro, trabalhava até o produto final. No processo industrial ou na industrialização, nesse processo de mecanização da produção, perdão, a gente tem cada vez mais a intervenção ou a relação do trabalhador com o processo produtivo de maneira circunscrita, ou seja, ele não participa ativamente de todo o processo de produção. Ele, de um modo geral, o trabalhador ele estava inserido em uma parte do processo produtivo, produto de um novo contexto de divisão do trabalho e de organização do trabalho, ou seja, como resultado de uma reorganização do trabalho
de uma divisão desse trabalho. E por sua vez, eu acho que é muito importante também frisar, porque eu já estou chegando aos 20 minutos, é também a importância das ideias liberais nesse contexto, né? O liberalismo econômico, sobretudo baseado em Adam Smith, ele oferece um papel ideológico muito importante para justificar os índices de lucratividade. Existe um conflito, talvez numa próxima aula, para não me estender muito, eu vou trabalhar um pouco mais sobre o liberalismo econômico. Mas as ideias liberais partem do pressuposto, e isso foi muito importante para o sucesso ou para a trajetória bem-sucedida da produção industrial, que cada vez mais a Inglaterra foi produzindo excedentes na sua produção, sobretudo na indústria têxtil, precisando mercantilizar, mas precisando também quebrar alguns protecionismos existentes na sociedade inglesa, como a lei do trigo, como o forte lobby, embora esse não fosse o conceito da época, dos agricultores sobre a produção agrícola, a proteção existente sobre a produção agrícola. Isso tudo eu vou ver se eu pego de maneira mais específica quando eu for trabalhar relações de trabalho, formação da classe operária, luta operária. Eu vou tentar ver se eu tento trabalhar um pouco mais essas questões das ideias liberais. O que eu quero deixar em suma, em resumo, é que o liberalismo é importante porque ele oferece uma justificação para a liberdade de mercado e o aumento dos índices de lucratividade dessas pessoas que estavam investindo na indústria. Da mesma forma, desbloqueando alguns entraves de marca, seja de privilégio, seja de protecionismo, que marcavam e estruturavam a economia inglesa. Então, em suma ou em resumo, o liberalismo ele passa a ser um pressuposto ideológico importante para o sucesso da Revolução Industrial, porque ele defendia os interesses, do ponto de vista como teoria econômica, os interesses desses industriais que estavam investindo, e justificava seus índices de lucratividade, confrontando uma série de valores tradicionais que estavam presentes na sociedade inglesa naquele contexto. Pelo tempo eu fico limitado, mas eu prometo que eu vou retomar essa questão do liberalismo econômico para tentar dar uma clareza maior sobre isso. Falou, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa.